Olá pessoal, boa noite. Daqui a pouco estaremos recebendo a presença do nosso ilustre convidado, nosso amigo Zé Leite. A gente vai ter um papo legal, né? Boa noite, prefeito. Boa noite, Wilton. Agora parece que já está aparecendo normal. Ah, Som tá sim, bom? embora o som está perfeito. Ótimo. Então, acho que agora deu certo, porque nós estamos agora no seu perfil, né? Que é onde foi feita a propaganda que iria ser aí no seu perfil, né? Isso. Aham. Como é que o amigo tá vendo minha imagem aí? Tá bom, tá ótimo. Eu acho que tá ótimo, Tá bom, viu? né? Pronto. E a câmera oscila, às vezes aí sai do foco, né? Do rosto. E É, às o vezes meu eu fico também estou invisível na fazendo pelo tela. celular, porque o meu notebook deu problema, aí eu estou fazendo no celular, mas dá certo também no celular. Uhum. Eu só Pronto, aqui a gente espero já tem um mesmo. pessoal já aqui na expectativa, né? Nosso amigo Dieguinho Santos. Rapaz, muito bom, viu? Toque de humildade, pagodeiro. É o rapaz da live, viu? Esse aí gosta de Ah, fazer né? uma live, tá aqui com a gente aqui. Esse Ótimo. aí. Inclusive, tem alguma pergunta aqui, e foi ele próprio que nos passou, Zé. Nos Ah, é? passou, comentou sim, que lhe admira demais, viu? A sua Ótimo. gestão, uma gestão perfeita. E pediu para eu fazer essas perguntas a você. Eu digo, faço na hora, cara. Faço na hora e Zé responde com carinho. Zé é gente boa demais. Vamos, não, Aí vamos, já tô vamos aqui no escritório. responder todas as perguntas. O que a gente não souber, a gente pesquisa para responder depois. O bom é essa humildade, né, Zé? Porque a maioria das pessoas tem a arrogância e a prepotência de achar que sabe de tudo, né? E essa É, eu simpatia acho e que essa ninguém, humildade sua é característica quando a pessoal, pessoa né? A sua humildade. achar que já sabe de tudo, ela não tá boa para viver, porque essa vida da gente é um aprendizado. A gente tem a vida inteira aprendendo, né? Não é porque a gente tem mais idade ou menos idade que vai deixar de aprender. Toda época é época de aprender, e eu acho que isso é que faz o crescimento da gente, né? É aprendizado. É verdade. Dizia o Gonzaguinha, né? O eterno aprendiz, né? Você tem que ser um eterno aprendiz. É, realmente, todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Por mais que É, conheça algo, mas sempre tem algo novo a conhecer. não existe Zé, como é que você saber pode. perfeito, né? Cada um detém alguns saberes, né? O importante é essa troca de saberes, né? E quem está É verdade. ensinando, ao mesmo tempo está aprendendo, né? Porque
é uma realidade da vida da pessoa. Você, quando se relaciona com outras pessoas, você está aprendendo a forma de viver dessas pessoas, né? Eu acho que é um ponto importante. É verdade. Chico Xavier dizia, Zé, que não existe a pessoa tão rica que não precise de algo e nem a pessoa tão pobre que não tenha algo a dar, né? A gente É, invertendo esse parafraseando esse ditado e colocando com sabedoria é a mesma coisa, né? Muita gente nos ensina, pessoas que a gente crê que tem um nível intelectual, às vezes até inferior, que nossa arrogância faz com que a gente pense, né? E, na verdade, aquelas pessoas são detentoras de uma sabedoria imensa, incrível, e acabam nos ensinando, né? é Muito, tenho visto muito isso em minha vida. o nosso mestre Paulo Freire, ele já dizia isso. Não existe ninguém que seja dono do saber. Cada um tem o seu saber e troca esse saber com as outras pessoas, né? Então, quando você está ensinando alguém determinadas coisas, você está aprendendo outras, né? A vida ensina sempre isso. Eu acho que esse é um ponto. E a gente tem que ter essa consciência, né? Até porque nós somos passageiros nessa vida, né? Nós não vamos levar nada. O que a gente leva são as amizades, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência, essas coisas que fazem o crescimento de cada uma das pessoas, né? Esse aqui é um ponto importante. E aí, Isso é um como é que fato. estão as coisas? Como é que está a pré-campanha? Estamos de vento e pouco, né? Até uma demonstração de vários nossos amigos que estão manifestando apoio, né, para a gente e tudo. E a gente só fica feliz, né? Vendo que as pessoas reconhecem o nosso trabalho e confiam também do nosso trabalho. Isso é uma felicidade incomparável. E a campanha vai de vento em pouco, né? Embora a gente ainda está restrito por conta da pandemia, sem poder exercer certas atividades, né? E com a mudança também na legislação, quando nos impede de fazer determinadas coisas, a gente vai a passos lentos, né? Obedecendo o que a Constituição termina, aliás, e estamos indo, né? Visitando os amigos, conversando com os amigos, geralmente online, para evitar o contato físico, né? Afinal de contas, essa pandemia ainda nos amedronta, né? Ainda está por aí, e a gente está fazendo o que pode, né? Graças a Deus, os nossos amigos sempre estão juntos com a gente e em todas as situações. Isso para mim é gratificante demais e estou muito satisfeito mesmo. O povo do Alto da Alegria, Zé, tem mostrado uma conscientização muito grande em relação a essas pessoas aí que são paraquedistas, né, que a gente chama, e costumam passar 4 anos sem pisar no nosso bairro, de repente aparece, né? Já existem muitos nos alertando sobre isso, e a gente acha isso interessante, né? Já que assim, é uma evolução, como a gente estava falando de conhecimento, é uma evolução. A gente vê que o povo está se conscientizando. E em dado momento, essas questões de paraquedistas, essa questão de compra de voto, vai acabar por finalizar, se Deus quiser. É isso, eu acho que é importante e eu acredito que essa pré-campanha e a campanha política vai depender muito da criatividade das pessoas, né? Como chegar às pessoas que normalmente estão em sua casa, né? Muitos que praticamente não se interessam muito pelos assuntos, né, do município, então, mas você tem que chegar a todas as pessoas mostrando a sua proposta, mostrando aquilo que que está previsto, né, no que a legislação permite na pré-campanha e posteriormente na campanha política. Exatamente. A gente tem visto ao longo do tempo, Zé, certas modificações no pensamento dos cidadãos e que realmente nos chama a atenção, onde existem grupos já trabalhando a questão de união, formando-se grupos para trabalhar a área do social, para ajudar suas comunidades. Inclusive, em breve teremos aqui no Alto a Sociedade Pro Melhoramento do Alto da Alegria, que estamos iniciando nas conversações
para que a gente venha futuramente a buscar, né, as melhorias que a nossa comunidade precisa. E isso, essa conscientização, ela está sendo disseminada por toda parte. E muita gente, nossos conhecidos, né, nos fala, nos propõe essa ideia, essa questão de ver que o nosso bairro é tão desassistido, agora está tendo uma certa atenção, né? E embora tenhamos uma reforma recente na praça do Alto da Alegria, mas em comparação ao que a gente tínhamos, né, há 4 anos atrás, há 8 anos atrás, vendo que todo dia aqui no Alto da Alegria tinha obras sendo realizadas, e a gente percebe, né, que há essa deficiência no bairro. E atribui isso à falta de um representante, né? Um representante na Câmara dos Vereadores. E o pessoal está começando a tomar consciência disso, né? E a gente vai para cima com toda força e com toda fé. Pelo povo, para o povo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Até para a gente tratar também nessa live, né, já que a gente vai estar justamente com você, que é uma pessoa aí do Alto da Alegria, né? Sim. E para mim é um prazer representar meu pai. Quase que Isso uma é. missão, né? Como é que está aí? Já está no ponto? Quer aguardar um pouco mais? Se quiser começar, vamos começar. Já tem um Você pessoal já já tem. assistindo, mas só olhar o Eu horário, não né? estou vendo aqui pessoas. Você já tem algumas pessoas entrando na sala? Tem sim. Tem alguns gatos pingados. Já Meus estão, amigos já estão lá. hum, Meus amigos já estão chegando já. já Se estão quiser entrando iniciar, na vamos iniciar sala. rigorosamente no horário, mas se quiser adiantar um pouquinho, adiar um pouquinho, a gente adianta também. Continua esse papo descontraído, hein? Vamos esperar aí uns 5 minutos para a gente ver. Agora eu não estou vendo na tela. Ah, está começando a aparecer agora, né? Uma que está Sim. chegando, né? O Carlos Silva, né? Entrou aí, está assistindo a live. Vamos já começar a falar um pouco sobre essas questões, falar sobre o Alto da Alegria, falar sobre a cultura, sobre o turismo. Eu acho que é um ponto importante para a gente tratar, né, nessa live, né, com você. E depois eu pretendo fazer com os outros companheiros também que queiram fazer as lives. Eu já estou programado uma na segunda-feira com o Aurino, o Nildin lá do Pé de Serra também está querendo fazer, nós vamos ver na próxima semana. Então, vamos ver se a gente consegue conversar aí bastante sobre as coisas da Barbalha, sobre as coisas do estado do Ceará, sobre as coisas do nosso país também, né? A vida como ela está hoje, né? Nós tivemos uma mudança muito radical, né, com essa pandemia. Eu acho que isso aí fez com que as pessoas passassem a refletir um pouco mais sobre a vida de cada um, né? Até porque houve um certo isolamento, né? As pessoas ficaram mais voltadas para o seu lar, né? A sua casa. E eu acho que, de qualquer maneira, muda, né, as pessoas. Ninguém sabe se essa mudança, né, muitas vezes a gente vê uma solidariedade, uma mudança para melhor, mas, vez por outra, também a gente vê aparecer muitos casos de preconceito, muitos casos de intolerância, né, que vão surgindo, e eu acho que essa pandemia está dando, né, esse recado para a gente repensar tudo isso. A gente espera, fica torcendo para que as pessoas saiam melhor, né, depois dessa crise, depois dessa situação, as pessoas saiam melhor do ponto de vista
de relacionamento com os outros, do ponto de vista de que todos nós somos seres humanos, né? E todos precisamos uns dos outros para viver, né? Ninguém consegue viver sozinho. Mas eu acho que a gente já podia começando, né? Você fazendo aí sua autoapresentação e depois eu faço a minha de cá, você vai de lá que eu vou de cá, a gente trocando aí as primeiras ideias. Pronto, tá certo. Primeiramente, boa noite novamente, o nosso eterno prefeito de Barbalha, nosso querido amigo Zé Leite, né? Para mim é uma satisfação imensa estar conversando com você, estar assim, trocando ideias, posto que você, na nossa opinião, não só da minha, mas de várias pessoas, foi de fato o melhor prefeito que a cidade de Barbalha já teve e trabalhou de uma maneira que caracteriza seu lugar na história do município, né? E a nossa live, como sugerido nessa noite, foi a moralidade da aplicação dos recursos públicos. Um assunto palpitante, mas também a gente vai também falar de algumas questões que o pessoal nos mandar, né, via WhatsApp e que eu também pretendo passar para o amigo e a gente vai desenrolando o restante com o tempo, né? Aí, então eu quero que o amigo se apresente como se fosse necessário, mas que o amigo dê seu boa noite aos nossos ouvintes, né? Ok, boa noite, Wilton, né, que é um dos pré-candidatos a vereador do PCdoB, né, esse partido que é de luta no país inteiro, né, que tem grandes quadros, não só a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, né? O Wilton é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer durante a minha gestão aí em Barbalha, ele que é morador do Alto da Alegria, ele que é uma pessoa preocupada com os problemas do Alto da Alegria, os problemas não só do Alto, mas de todas as comunidades de Barbalha. O Wilton também é um artista, né? Nós tivemos a oportunidade de ter algumas de suas artes, né, que fazem tanto sucesso, inclusive presenteei algumas pessoas, alguns companheiros com o trabalho do Wilton. E o Wilton agora está, né, nessa caminhada, né, como pré-candidato e trouxe um assunto que é bastante palpitante e as pessoas até podem achar que é um assunto que só diz respeito à gestão pública, mas a moralidade de aplicação dos recursos públicos diz respeito a todos os barbalhenses, diz respeito a todas as pessoas que são donas dos recursos públicos, né? Porque o recurso, o nome já diz, é recurso do povo e deve ser utilizado para o povo da melhor forma possível. Então, nessa live, Wilton, eu vou tentar passar para você essa informação de que este é um assunto que deveria preocupar todas as pessoas, porque diz respeito à vida de cada um dos cidadãos, né? Então, essa eu acho que é muito palpitante, né? Sem que a gente deixe de falar também sobre o nosso Alto da Alegria, o Alto da Alegria que a gente ajudou, né, a fazer algumas obras importantes para esse bairro, né? Não só do ponto de vista de melhorar o deslocamento das pessoas com calçamentos, com asfalto, mas melhorar a saúde com posto de saúde novo, 2 postos de saúde do Alto da Alegria nós construímos, né? Melhorar com a educação, porque além de ter as escolas aí do Alto da Alegria, nós também criamos, né, um pró-infância muito bonito no padrão aí do Alto da Alegria, sem contar que eu acho que um dos pontos mais importantes foi a construção do centro administrativo, uma prefeitura de
respeito, uma prefeitura digna de uma cidade que é, digamos assim, um coração do Cariri, uma cidade que cresce e crescia muito na nossa época, era a cidade que mais crescia na região do Cariri, era o município de Barbalha, e o centro administrativo, a prefeitura, chegando no Alto da Alegria, ela praticamente gerou um novo bairro, né? Que é justamente ali o Jardim dos Ipês, né? Que praticamente é um bairro dentro do outro. Então, a gente vai também, durante essa nossa live, nós vamos falar um pouco também sobre o Alto da Alegria. Mas a gente gostaria de passar aí para você, né? E para que você já coloque algumas perguntas para a gente ir tratando do assunto e dizer que para mim é uma satisfação, é um prazer, né? Não só estar falando, cumprimentando os internautas que já estão chegando, aquelas pessoas que estão se manifestando, os que estão apenas assistindo, né? Dizer que é um prazer estar falando com todos os nossos amigos barbalhenses. Eu acho que isso é importante nesse período de pandemia que a gente não pode estar visitando, né? Eu pretendo estar aí, a situação parece que está mais calma, eu pretendo estar aí no final da próxima semana ou começo da outra, né? E a gente vai ficar aí acompanhando os amigos, né? E, se dentro do possível, mantendo as normas estabelecidas aí pelos os nossos dirigentes da saúde, mantendo todos os procedimentos para que a gente consiga, se Deus quiser, diminuir com essa pandemia, né? A gente começa essa live também se solidarizando, Wilton, com todas as famílias que perderam entes nessa pandemia, e a gente, eu até comentei que em outras cidades o número de mortes é até maior, mas entristece muito mais os de Barbalha, porque a maioria, se não todas as pessoas que faleceram, eram conhecidos, amigos nossos. Então, a gente fica mais sentido quando é mais perto, quando a pessoa está acostumada a conviver com aquelas pessoas que, infelizmente, tiveram que ir para o outro lado e deixaram a saudade aí. A gente se solidariza com os familiares, com os amigos. Então, eu passo a palavra a você, Hilton, para que a gente comece o nosso bate-papo de hoje. Certo, certo. Realmente, falar como você bem frisou, a gente tem que se solidarizar mesmo com a perca de tantas pessoas amigas nossas, né? Durante esse período. Hoje mesmo foi enterrado um amigo meu de infância, infelizmente faleceu do coração, mora aqui na rua próxima aqui. Infelizmente eu não fui visitar a família porque eu me sinto mal quando estou em um velório, principalmente de uma pessoa conhecida, e eu deixo para visitar a família poucos dias depois, né? Para que eu vá para levar algo de bom para eles e não criar mais embaraço, né? E seguindo em frente, aqui a gente vai ter a primeira pergunta de nossa amiga Ana Patrícia Araújo, e ela já começa com uma bomba. Como o tema é a moralidade na aplicação dos recursos públicos, ela colocou que se existe uma linha tenra entre a moralidade e a legalidade, ou se é um abismo completo entre um e outro. E acrescenta a pergunta: é razoável o fato de que os mesmos políticos que votam para si salários exorbitantes também sejam os mesmos que condenam o povo a um salário de fome? O que é que o amigo acha disso? Ana Patrícia Eu Araújo. acho que, do ponto de vista político, né, e é importante a gente sempre estar tratando dessas questões, eu acho que nós temos que valorizar aqueles que trabalham, aqueles que prestam serviço, né? E
a gente já começa esse tema da moralidade, porque fazendo um comparativo. E é importante, viu, Wilton, que a gente faça esse comparativo, e a nossa amiga que fez a pergunta, que a gente faça esse comparativo, porque o que a gente via nas gestões do nosso presidente Lula, da nossa presidenta Dilma, era a valorização do salário das pessoas que trabalham. A valorização, pagando os salários, fazendo com que o salário mínimo fosse maior do que a inflação, tendo crescimento e fazendo com que as aposentadorias fossem também valorizadas, as aposentadorias. E naquele período a gente sabia que o trabalhador, as pessoas simples, as pessoas que vivem mais do salário mínimo, elas tinham condição de vida melhor. Né? O presidente Lula e a presidenta Dilma, Wilton, conseguiram fazer com que a economia do país rodasse no sentido do crescimento. Então, não só gerou emprego, não só gerou renda, mas valorizou os profissionais, implantou piso nas categorias, piso salarial para os professores, piso salarial de agentes comunitários de saúde, piso salarial de diversas categorias, valorizou a empregada doméstica, né? Aquela pessoa que praticamente trabalhava quase num regime de escravidão, a empregada doméstica naquele período do nosso presidente Lula, da nossa presidenta Dilma, tiveram valorização nos seus salários, e o que a gente vê ultimamente é justamente o contrário. Né? Há uma preocupação de desempregar as pessoas, de privatizar as empresas públicas, de diminuir salários, de conter salários, impor tetos. Então, isso aí mexe com a vida das pessoas, mexe com a economia, porque a partir do momento que as pessoas, como acontecia no governo do Lula e da Dilma, recebiam mais pelo seu trabalho, o que é que elas tinham? Elas tinham condição de comprar mais, de fazer o dinheiro circular no município. Né? A gente via e acompanhava muito isso. Normalmente, antes da valorização das aposentadorias, as pessoas não tinham o tratamento que se dava aos aposentados. Né? Depois que o Lula e a Dilma valorizaram as aposentadorias, essas pessoas passaram a ter, digamos, ser a principal fonte de renda das casas. Né? Quantas famílias, né, a gente via o aposentado ajudando todos da casa. Então, a valorização do salário, e é claro que os políticos têm que estar sempre com isso em mente, né, que é importante ter essa valorização. Nós, quando estivemos como prefeito aí do município de Barbalha, fizemos essa valorização. E só para colocar um exemplo emblemático, Wilton, na nossa gestão, nós pagávamos o salário dos servidores do município sempre dentro do dia, sempre dentro do próprio mês. Né? Dentro do próprio mês, os servidores recebiam seu salário. Nos 2 últimos anos, quando houve aquela crise do afastamento da presidenta Dilma, quando houve uma crise financeira muito acentuada, né, em que muitos municípios atrasaram salários, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos uma proposta que foi muito dura, mas tivemos que fazer. Nós reduzimos o salário do prefeito, reduzimos o salário da vice-prefeita, reduzimos o salário dos secretários municipais, mas não deixamos atrasar o salário do servidor, né? Porque isso é bíblico, está na Bíblia, todos têm que receber pelo seu trabalho, e ninguém pode, digamos assim, sonegar o salário do trabalhador. Isso é um exemplo, Zé. Muita coisa nesse país a gente vê errado, e um exemplo desse onde se corta a própria carne em sacrifício para os irmãos. Isso é que se pode ser chamado
de uma atitude cristã. E nós precisamos mais de políticos dessa forma, né? Dessa natureza. Hoje, infelizmente, a coisa é um pouco diferente, né, do que era antigamente, nos governos Dilma, no governo Lula, no governo Zé Leite aqui em Barbalha. A coisa está muito diferente, mas com fé em Deus, esse período vai passar e nova gestão irá entrar e com certeza as coisas vão melhorar para nós, né? E parabenizo sua atitude. Realmente eu lembro desse fato e até comento com alguns amigos meus que foi uma coisa incrível, onde pela primeira vez os políticos reduziram seu próprio salário em sacrifício para que o trabalhador simples, o servidor, tivesse o direito ao seu salário mesmo, integral. Isso é uma coisa maravilhosa. Vamos seguir aqui com a pergunta, agora da Raquel Silva. Ela passa: o que dizer da prática comum de certos gestores em relação à locação de imóveis, equipamentos, veículos e serviços em que a única e clara intenção é beneficiar seus apoiadores políticos? Ok, muito interessante essa pergunta da Raquel, e é importante, por isso que eu dizia na minha apresentação inicial, a moralidade na aplicação dos recursos públicos, ela diz respeito a todos os cidadãos. Primeiro, porque o recurso é do povo, né? O nome recurso público deve ser utilizado para a população de uma maneira geral, né? E ela tem que ser bem utilizada, porque se ela não for bem utilizada, se ela não for aplicado corretamente, contando cada um dos recursos, o que é que acontece? Os recursos são escassos, não são suficientes para atender às diversas demandas de educação, de saúde, de assistência social, de cultura, de esporte, de turismo. Então, é preciso que se aplique os recursos com moralidade, dentro da legalidade, como falou a outra companheira, para que esse recurso cada vez mais ele renda mais em favor da população. Quando a gente fala em moralidade, não é só desviar recursos, não é só aquele político que desvia recursos, que rouba o recurso público, que isso aí está cheio, nós estamos vendo aí exemplos, só precisa abrir a televisão, diariamente a gente tem 1001 exemplos desse tipo. Mas a moralidade vai muito mais do que isso. A moralidade vai além do que, digamos assim, não roubar e não deixar roubar. A moralidade vai em aplicar corretamente cada centavo, cada recurso que o município precisa. E o gestor que não fizer isso, ele acaba tendo esses problemas de não concluir obra, ficar iniciando, fazendo obra só para fazer, digamos assim, o auê de que está começando alguma obra e acaba não concluindo, não tendo recurso suficiente para pagar em dia, dentro do próprio mês, o salário do servidor. Então, isso gera esse tipo de problema. E eu gostaria antes de responder a Raquel aí sobre isso, o Raquel e o Wilton, e companheiros que estão assistindo a nossa live, é preciso que a gente mostre o exemplo do nosso governador Camilo Santana, o nosso governador que assumiu o governo do Estado, mesmo enfrentando diversas crises. O governador Camilo, quando assumiu, de lá para cá, é uma crise do governo federal atrás da outra. É uma falta de recurso atrás da outra. Mas o governador conseguiu, né? Ele recebeu do governador Cid um governo do Estado enxuto, organizado, e ele conseguiu dar moralidade maior também ainda dos recursos, fazendo essa base de recurso financeiro que ele criou para construir obras, para fazer parcerias não só com o governo federal, mas com o Banco Mundial, com o Fundo Interamericano de Desenvolvimento da Agricultura,
o FIDA, ele fez diversas parcerias e todas com contrapartida, isso que é importante. Por exemplo, o Banco Mundial, quando financia o São José, projeto São José, ele tem uma quantidade de recursos, mas ele exige que o governo do Estado coloque recursos também nesses empreendimentos. O Banco Mundial, quando tem o projeto de financiamento de estradas, e o governador Camilo está fazendo estradas e asfaltando estradas em todo o estado do Ceará, quando o Banco Mundial entra nessa parceria, o governo do Estado tem que ter recursos para isso. Então, a moralidade vai também nisso, de ter a capacidade financeira de honrar os compromissos, de ser parceiro, né, nesses empreendimentos. Essa questão, né, quando você está na gestão, é importante você ter essa preocupação. E eu tive essa preocupação durante a minha gestão, por conta disso, né, por conta de ter essa preocupação. Primeiro, nós tínhamos, quando assumimos a prefeitura, nós tínhamos que transportar os alunos, né, do município, né? Nós tínhamos que fazer o transporte desses alunos. O município praticamente só tinha 5 ônibus, aqueles ônibus antigos, todos sucateados. Na nossa gestão, nós fizemos parceria com o governo do Estado, com o governo federal, com recursos próprios, nós adquirimos 19 ônibus novos, né, para o transporte. Nós diminuímos muito a frota de carros contratados, porque adquirimos carros para a saúde. A saúde nós deixamos equipados não só com ambulâncias, porque nós compramos diversas ambulâncias, mas nós tínhamos uma caminhoneta de 16 lugares, uma van daquela de 16 lugares no CAPS. Nós tínhamos ambulância para transportar as pessoas para Fortaleza, aqueles que precisavam fazer o tratamento fora do domicílio, ter o tratamento fora do domicílio. Nós tínhamos até ambulância na zona rural. Então, nós fizemos isso, fizemos a contratação, né, de diversos veículos, a compra, a aquisição de diversos veículos, e também nós utilizamos muitos prédios públicos. Não fizemos no começo, porque a primeira gestão foi muito difícil. Nós encontramos, infelizmente, uma prefeitura com diversos problemas, mas a partir da metade da primeira gestão e a segunda gestão, com a construção do centro administrativo, nós conseguimos colocar praticamente, né, quase todos os prédios públicos onde funcionava alguma coisa da prefeitura era em prédio público do município. Isso aí é importante, isso que a Raquel falou. Muitas vezes não é só a questão, porque quando você aluga um veículo, de qualquer maneira, você está disponibilizando também esses recursos, circula dentro do próprio município. Mas é preciso que esse aluguel seja feito com critério, dentro do preço justo. Eu me lembro que, por exemplo, na zona rural, tinham algumas localidades de difícil acesso que os estudantes só podiam ir nas caminhonetas D20. Mas nós fazíamos todo um trabalho de medição, fazíamos um comparativo de preço para fazer de forma criteriosa. A moralidade dos recursos públicos passa por você aplicar com critério cada um dos recursos que entram na prefeitura, cada centavo. Isso eu falo no município, falo no governo do estado, que tem um excelente exemplo, e falo também no governo federal. Então, é preciso que o cidadão saiba justamente disso, né? Que quem faz um trabalho voltado para a gestão, né, que muitas vezes pode não ter, digamos assim, o agrado da maioria das pessoas que vivem envolvidas na parte política, mas agrada a maioria da população, porque você aplica bem o recurso que é do povo.
Com você, Hilton. Muito bem. Mas é interessante esse seu comentário, porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando de algo aqui. A diferença entre uma gestão e outra, né? Na sua gestão, você fez com que todos os prédios que eram locados fossem entregues a seus proprietários e os equipamentos públicos que funcionavam lá fossem realocados na nova prefeitura. Isso é uma atitude genial, né? Porque vai economizar e, porém, a gestão atual, ela fez justamente o oposto, tirou grande parte dos equipamentos públicos que funcionavam na prefeitura e locou novamente em outros prédios do município onde estão funcionando. É uma coisa absurda se você for comparar uma coisa a outra, um governo a outro. Mas a gente não poderia esperar outra coisa, afinal de contas, são dois pensamentos políticos totalmente divergentes, né? E a gente sabe como funciona. E interessante também nessa questão, Zé, que a Raquel colocou, também tem outra questão. Existem pessoas que eu fiquei sabendo por alto, por esse Brasil afora, para não ser específico nem cometer nenhum deslize, que existem até poços artesanais que supostamente forneceriam água para algumas zonas, alguns sítios e algumas localidades afastadas na zona rural, e que inclusive esses poços não têm água, mas está sendo pago frequentemente o aluguel. Esse tipo de coisa. Alguns prédios que são locados fechados, estão lá fechados sem nenhum movimento, sem nenhuma ação lá dentro, lá, e sendo pago o aluguel todo mês, né? Eu acho muito curioso isso. Estou falando assim, por esse país afora, né? Para ficar no ar a questão. E a gente vê que há Apenas para realmente a falta. complementar, Will, apenas para Oi? complementar, lembrar, eu digo apenas para complementar, lembrar que o gestor, quando ele é eleito, né, ele passa a ser gestor de todos os cidadãos. Ele não é gestor Sim. só dos amigos dele. Então, tem que ter justamente essa sensibilidade que você precisa trabalhar para toda a população. Né? E a população acaba vendo isso aí. A população acaba sentindo, né, que não há essa transparência, né, que eu acho que é outro ponto importante, Wilton, a transparência na aplicação dos recursos. A gente fazia questão da nossa gestão, a cada 3 meses, nós colocávamos em praça pública os recursos que vinham para o município, onde era que era aplicado esses recursos. Isso aí é importante para que o cidadão saiba que é o dinheiro dele, né? O dinheiro dos impostos que ele paga, é o dinheiro que vem também do governo federal, mas vem através dos impostos que o governo federal arrecada. Então, é importantíssimo essa transparência, as pessoas saberem o que é, né, quanto está entrando na gestão, no município, e onde está sendo aplicado. Este é um ponto importante. E quando a gente fala também na aquisição, né, de veículos, de ônibus, de ambulância, a moralidade passa também pela manutenção desses equipamentos. Né? Se você tem um carro seu e não cuidar, ele se acaba, você não está tendo cuidado com o veículo que é seu. E você tem que ter mais cuidado ainda quando o veículo é do povo. Então, se nós temos ônibus, se nós temos ambulâncias, se nós temos máquinas caríssimas que foram adquiridas, nós conseguimos 5 máquinas doadas pelo governo federal, da presidenta Dilma, deu um grupo de equipamentos para o município e adquirimos outros equipamentos e nós zelávamos por esses equipamentos. Toda semana era feita manutenção, toda semana era acompanhada para ver como é que estavam os equipamentos, porque é um bem público. Se é um bem público, é um bem do povo e tem que ser zelado. Realmente. Inclusive, algumas dessas máquinas a gente vê encostada por aí sem manutenção nenhuma, o ferrugem comendo, né? Infelizmente. Zé, tem aqui agora uma pergunta do nosso amigo Diego Santos.
é o que eu lhe falei no começo da live, e ele mandou uma pergunta que eu tive que dividir ela em duas, porque seria muito complexo responder as duas ao mesmo tempo. A primeira é sobre a infraestrutura. O que fazer em relação aos esgotos que ainda correm em céu aberto, proliferando pragas de insetos, escorpiões e oferecendo riscos à saúde das crianças, dos adolescentes e dos velhos? O que fazer para solucionar esse problema? Ok, parabenizar aí o Diego pela pergunta, eu acho que é uma coisa importante, porque quando você investe, né, em saneamento, você está investindo em saúde pública, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que investir em saúde é só a parte dos hospitais, né? É preciso ter os hospitais, é preciso ter os postos de saúde, é preciso ter os remédios, é preciso que a gente tenha os exames que precisa, mas é preciso também que a gente faça esse trabalho de prevenção. Alguma coisa nesse sentido, Wilton, porque normalmente esses recursos de saneamento normalmente são feitos pelas empresas ou do Estado, CAGES, ou do governo federal através da FUNASA. Mas nós conseguimos fazer uma melhoria muito grande quando fizemos no Centro Histórico de Barbalha. Né? As pessoas lembram que em 2008 nós só tínhamos uma rua com um calçamento de paralelepípedo que foi feito pelo ex-prefeito Edmundo, ali na Rua do Videl. Nós fizemos todo o centro histórico, foram 19 ruas do centro histórico, todos no paralelepípedo rejuntado, e no centro histórico nós conseguimos fazer com que as águas praticamente sumissem, né, nas valetas, né, que são tão comuns, não é só no município de Barbalha, mas em Juazeiro e em outros municípios também tem. Mas nós conseguimos uma melhoria muito grande no centro histórico do nosso município. Nós temos alguns problemas, por exemplo, o próprio Alto da Alegria, o bairro do Rosário, são bairros que têm diversas elevações, né? Você sobe e desce algumas vezes. Então, muitas vezes, a parte da cozinha de uma casa, ela é na parte de trás, e que para você, digamos, a água servida, né, que é aquela água que a pessoa usa para lavar os pratos, aquela água que as pessoas usam no asseio, né, não é a parte de esgoto, as águas servidas elas acabam tendo que correr para trás das residências, né? E muitas vezes, para você colocar dentro do saneamento, você teria que puxar lá para frente e iria, digamos assim, até desafiar a lei da gravidade. Mas é importante que os gestores se preocupem com isso, se preocupem de fazer com que essas canaletas estejam permanentemente limpas, essas canaletas sejam bem organizadas para que não ocorra, né, de ter, digamos, entupimento das canaletas, as águas começam a se espalhar nos calçamentos, começam a criar, fazendo com que nasça mato, e é muito comum, isso aí a gente vê nas ruas, nascendo mato por conta dessas águas servidas. Mas esse é um trabalho importante, é um desafio que é preciso que exista parceria. Por isso que a gente diz que uma gestão não pode abrir mão do governo do Estado, uma gestão, uma administração municipal não pode abrir mão da parceria com o governo do Estado, não pode abrir mão da parceria com o governo federal, porque senão ela não vai conseguir atacar esses problemas que são mais sérios, são problemas de saúde pública. Você está ouvindo alguma interferência? Não, ficou um pouquinho mais baixo aí seu som. É que eu estou ouvindo aqui um barulho aqui, não sei bem do que se trata.
Mas dá para te ouvir aqui ainda. Vou passar a próxima pergunta, viu? Sobre a mobilidade, o que fazer para melhorar? Ainda do Diego, senhor. Ok, esta também é outra preocupação que a gente sabe que, principalmente, né, em todos os municípios, nós temos pessoas que têm dificuldade de deslocamento, nós temos pessoas que muitas vezes são cadeirantes, que precisam ter acessibilidade. É claro que este tem que ser uma preocupação, embora também a gente volta a dizer, né, que existe digamos assim, a peculiaridade de cada bairro. Por exemplo, nós teríamos que, no município como Barbalha, que possui alguns bairros que possuem altos e baixos, a gente teria que pensar numa alternativa para que facilitasse o deslocamento dessas pessoas. Né? Volto a dizer, naquilo que a gente conseguiu fazer, por exemplo, na questão do centro histórico, todas as 19 ruas elas foram dotadas da acessibilidade, as calçadas foram padronizadas, todas as calçadas do município, do Centro Histórico de Barbalha são padronizadas e todas são dotadas de equipamento de acessibilidade. Mas a mobilidade também passa, o Wilton e Diego, a mobilidade também passa para você facilitar o deslocamento das pessoas. Nós talvez tenhamos sido o primeiro gestor do município de Barbalha que fez asfalto nos bairros. Muitas vezes, e a gente via muito isso, os asfaltos eram só naquelas ruas principais do centro. Nós fizemos, pelo contrário, nós temos o centro histórico do paralelepípedo rejuntado. E nos bairros, nós colocamos asfalto, principalmente nos deslocamentos das linhas de ônibus. Se você prestar atenção, as ruas que foram asfaltadas primeiramente em cada bairro, elas eram justamente onde se deslocava os ônibus. Por quê? Porque a gente tem essa sensibilidade de fazer as coisas para o trabalhador. Então, a gente já sabe que muitas vezes o trabalhador que passa o dia inteiro numa fábrica, ou aquele que trabalha no serviço doméstico nas residências, né? E quando ia se deslocar para a sua residência, você enfrentar calçamentos esburacados, você enfrentar dificuldade, quer dizer, você já passa 8 horas no trabalho duro, né? Ainda entra no ônibus, num local cheio de buraco, isso aí você chega em casa praticamente abatido. Então, quando você também faz esse asfalto nas linhas de ônibus, nas linhas de vans, você está facilitando a mobilidade do trabalhador, daquele que precisa circular. Mas é preciso avançar muito, não é só no município de Barbalha, é preciso avançar muito nessa questão de saneamento. O governo federal está tratando aí a coisa, tentando fazer a privatização, não sei se essa é uma solução, até porque onde foi implantada a privatização dos serviços de saneamento não funcionou, né? Então, a gente tem as dúvidas se vai funcionar isso, mas é preciso que se invista e ter parcerias. Esse é um ponto principal. Com você, Hilton. Aqui tem uma pergunta, basicamente, que fica de um comentário dele. É o seguinte: o real papel do Demutran, que em primeiro momento seria de conscientizar os motoristas e gerir o trânsito para que eles com segurança, mas que, porém, atua como verdadeiro carrasco das multas. O que fazer para isso? Como fazer com que o Demutran foque em seu papel original, que é gerir o trânsito, e perca essa qualidade de ser um aplicador de multas?
Ok, é importante, essa foi uma colocação muito boa, Wilton, essa pergunta, porque, primeiro, é importante que exista esse trabalho não só de educação de trânsito, mas também de fiscalização, né? E aí a gente volta, porque isso aí é importante que o barbalhense sempre faça essa comparação, como era antes e como é que está hoje, né? Eu me recordo quando eu assumi a prefeitura de Barbalha, o Demutran tinha somente um veículo contratado. Era uma caminhonetazinha contratada de uma pessoa e praticamente poucos agentes de trânsito nesse trabalho. O que foi que nós fizemos? Antes de fazer qualquer tratamento, direcionamento para esse tipo, nós criamos as condições de funcionamento do Demutran. Nós fizemos a sala onde funcionava o Demutran, ali ao lado da Secretaria de Obras. Nós adquirimos uma caminhoneta que parece que até hoje é a mesma caminhoneta que está circulando. Nós adquirimos diversas motos para os agentes de trânsito. Nós adquirimos os equipamentos, os EPIs necessários para o agente de trânsito trabalhar. Nós valorizamos a categoria fazendo o concurso público para o Demutran, que isto é importante, ter pessoas concursadas no município e também não querendo, né, me vangloriar, mas também fazendo a comparação, né, da gestão que nós tínhamos do Partido dos Trabalhadores com a gestão atual, nós fomos o prefeito que mais concurso público fez no município de Barbalha. E isso é importante por quê? Porque nós estamos valorizando todas as pessoas, porque todas podiam participar e se inscrever. Nós fizemos a coisa dentro da legalidade. Então, esse foi um ponto importante. Agora, na nosso período, nós tínhamos dentro e aí a Secretaria de Educação teve um papel importante. Nós fazíamos esse trabalho de educação dentro das escolas, educação de trânsito, até porque é necessário que a gente eduque aquelas pessoas que estão estudando, que estão vindo. Aquele que já está mais antigo, como nós, já são mais cabeça dura. Mas é preciso que se pense nisso, na educação do trânsito. É claro que você também não pode prescindir do papel de fiscalizador, porque se a gente também não fiscalizar, as coisas não andam corretamente, né? Por exemplo, nós tratamos uma coisa antes da nossa gestão, praticamente o serviço de mototáxi era feito de qualquer forma. Nós organizamos, nós pedimos que os mototaxistas se organizassem, padronizamos o serviço de mototáxi em Barbalha, né? Colocamos uma lei municipal sobre o serviço de mototáxi e, infelizmente, eu acho que as coisas não têm seguido bem esse caminho, né? Muitas vezes a gente ouve muita crítica nesse aspecto, mas é preciso que o Demutran esteja atento para isso, para o trabalho de educação e fiscalização, mas também não se deve prescindir da fiscalização, que muitas vezes com uma simples orientação, porque às vezes a pessoa comete a falha por não estar sabendo daquela mudança ou daquela sistemática. Ok? Vamos mudando um pouco do foco do assunto e entrando na saúde agora. Observando as questões aqui do Alto, né? Do Alto da Alegria, e deve servir como parâmetro para toda a cidade, todo o município, a gente vê que a nossa saúde, nos anos para cá, entrou num declínio total. Está praticamente um caos completo, onde a gente tem os exames que demoram quase um ano para ser marcados.
falta-se material, é, medicamentos, material de limpeza e até receituário nos postos de saúde. Isso é uma coisa que não se... Opa, tá me ouvindo, Zé? Falhou um pouquinho, o Wilton. Eu não sei se foi a minha internet ou a sua aí, mas falhou um pouquinho. Repita Mas foi novamente. bom que estava tendo uma interferência aqui, foi bom que parou também, né? Bom, eu estava quase sem ouvir tua fala. Mas assim, como eu comecei a falar, a nossa saúde de uns anos para cá começou a ter um declínio e se tornou praticamente um caos completo. A gente percebe que há uma série de fatores que complica muito a situação das pessoas nos postos de saúde, né? Como, por exemplo, existem exames que têm uma demora de um ano para ser marcado. Muitas vezes, como eu falei em outra live que fiz, que ocorreu que um exame de uma pessoa passou tanto tempo para ser marcado que ele foi chegar no dia da morte da pessoa. Uma coisa absurda, né? Que eu conhecia o falecido, conheço a família dele, pessoas da nossa mais alta apreciação. Isso foi uma coisa absurda, né? Isso vem acontecendo, essa falta de medicamentos, a demora na marcação de exame, falta de material de limpeza nos postos de saúde e até receituário, quando algumas vezes o pessoal que trabalha lá tiveram que xerocar a folha para que pudesse ser feito a receita do pessoal, né? Uma coisa absurda. Eu lembro que um amigo, durante sua gestão, no finalzinho de sua gestão, enfrentou uma crise relativa à saúde. Todos nós sabemos que foi uma greve política e uma greve muito mal intencionada, né? A gente sabe disso perfeitamente. Mas mesmo assim, enquanto o amigo estava enfrentando essa greve, a gente via que a saúde fluía naturalmente e normalmente. Sempre tinha médico nos postos, sempre tinha um medicamento, os exames a gente marcava com 2 dias, a gente já estava fazendo os exames. Ou seja, um período onde tava tendo uma greve dos profissionais, né? E tinha todo o equipamento, todo o material, todo o medicamento, os exames marcados, tudo na hora certa, né? E agora que não está tendo essa greve, né, por assim dizer, entre aspas, a gente percebe esse caos completo. Qual a sua interpretação desse fato? Ok, Wilton, foi bom você tocar nesse assunto, né? E eu quero parabenizar a sua atuação. Você é uma pessoa preocupada com os problemas, né? Não só do Alto da Alegria, mas de toda a comunidade Barbalha. Parabenizar esse seu trabalho. E foi bom colocar essa questão da saúde, porque durante algum tempo, né, se criou muito essa polêmica, né? As pessoas, eu acho que poucos eram os que sabiam que aquilo ali era uma greve política, né? A prova é que voltaram na primeira semana, né, da gestão atual, voltaram até sem ter muitos dos direitos que nós oferecíamos, e nós oferecemos muita coisa, inclusive fizemos o estudo da insalubridade para os profissionais, que era uma coisa que eles queriam, uma insalubridade igual para todo mundo. Nós fizemos, porque dependendo da atuação de cada um do profissional da saúde, ele tem um nível de insalubridade. Nós contratamos uma empresa para fazer esse estudo e deixamos pronto, mas os profissionais que estavam conduzindo esse processo de greve tinha esse objetivo, né? E lembrando que esse pessoal passou quase foi mais de um ano, né, de greve e recebeu integralmente seu salário. Nunca foi descontado salário de nenhum servidor em greve, porque isso é uma tônica do Partido dos Trabalhadores de valorizar aquelas pessoas que trabalham, e nós valorizamos as pessoas que trabalham, mesmo aqueles que estejam exercendo um movimento de greve. Né? Mas também fazer, eu acho que é importante fazer essa comparação. Melhorou hoje a saúde? As informações que eu tenho aqui, não. Né? Nós estamos vendo, porque mesmo naquele período de greve, onde nós não deixamos de pagar os salários, nós tivemos que contratar outros profissionais. Então, não faltavam
remédios, não faltavam exames, não faltava o profissional de saúde. Muitas vezes ele não estava o dia inteiro ou a manhã inteira, mas ele tinha 2, 3 horas em cada posto para que não faltasse o profissional da saúde. Nós tínhamos essa preocupação porque nós tínhamos o coordenador em cada um dos postos de saúde. Nenhum posto dos 21 postos de saúde, durante esse período, nenhum posto ficou fechado, né? Então, isso é importante a gente destacar e dizer isso. O que a gente vê nas gestões do Partido dos Trabalhadores é justamente esse cuidado. O que a gente está vendo isso aí a nível federal, né? Se você vê o que salvou, o que tem procurado salvar mais vida dentro dessa pandemia é o Sistema Único de Saúde. Se não fosse o SUS, que foi uma criação do presidente Lula, da presidenta Dilma, que estruturou, valorizou o Sistema Único de Saúde, se não fosse essa estrutura que se montou, né, nós teríamos talvez a situação muito pior. A gente viu que esse governo que está aí, o governo federal, lavou as mãos e, se não fosse a ação enérgica de governadores como o governador Camilo Santana, o Flávio Dino lá no Maranhão, o governador de Pernambuco, se não fosse a ação desses governadores, o governador da Bahia, nós teríamos vivido um verdadeiro caos por conta dessa pandemia. Então, essa saúde pública foi muito valorizada pelos governos do Partido dos Trabalhadores, foi muito valorizado pela nossa gestão, e é como eu lhe disse, construímos dos 21 postos que nós temos de saúde no município de Barbalha, nós construímos 14 postos novos. No Alto da Alegria, nós fizemos o Alto 1 e o Alto 2, postos novos, né? Nós compramos diversas ambulâncias, nós compramos diversos veículos para a saúde, levamos a saúde, a Secretaria de Saúde foi deslocada para o prédio onde funcionava a prefeitura antiga, né? Deixamos só com a saúde, e nós tínhamos essa preocupação de não faltar o exame. Muitas e muitas vezes nós tivemos que fazer cirurgias, as chamadas cirurgias eletivas, que normalmente elas são feitas pelo governo do estado, mas o município de Barbalha teve que destinar recursos para cirurgias eletivas, porque as pessoas, muitas vezes o governo demorava, as pessoas entravam na justiça e a justiça determinava que fosse feito de imediato. E o mais próximo era a prefeitura, e nós fizemos. Para você ter uma ideia, Wilton, na nossa gestão, nós transportamos pacientes em UTI aérea, para Fortaleza. Hoje o governo do estado tem as aeronaves do CIOPAE, mas antigamente não tinha, e nós fazíamos isso. E aí cabe novamente a questão da moralidade, Wilton, porque eu me lembro que no final de semana, no sábado à noite, uma pessoa do município de Barbalha foi ferroada, né, por um enxame de maribondos, teve que ser transportado para Fortaleza, numa UTI aérea. No sábado à noite, a nossa secretária de saúde, a Jaqueline, né, para quem eu gostaria de mandar um abraço, uma pessoa que fez um excelente trabalho na saúde, como a Desirê e o Tiago também, e toda a equipe da saúde, os coordenadores, eu realmente consegui mobilizar pessoas preocupadas. Nós tínhamos coordenadores nos postos de saúde que eram preocupadas com a saúde de cada barbalense. Então, nesse sábado à noite, que a secretária me ligou narrando o fato, eu não fiz nenhuma distinção, depois fiquei sabendo que até não era uma pessoa que não era até adversária política nossa, mas eu nunca fiz nenhuma distinção disso aí. Na hora que a secretária ligou, eu digo, será que a gente consegue? Porque a gente só vai conseguir pagar essa UTI na segunda-feira, porque estava tudo fechado. Aí ela ligou para a empresa que fazia o transporte,
Aí a pessoa que fazia o transporte aéreo foi bem claro, para a Barbalha nós fazemos porque nós sabemos que nós vamos receber na segunda-feira. Então, essa moralidade, né, que existia nos recursos públicos do município de Barbalha dava essa credencial. Né? Isso aí eu estou citando na saúde, porque você tratou essa questão de saúde, mas em todos os segmentos, né? Às vezes, quando havia uma demanda de um calçamento para ser feito numa comunidade, eu mandava fazer o orçamento e as pessoas diziam, não se preocupe não, que aqui não vai faltar quem queira fazer, porque sabe que recebe. Então, as pessoas sabiam que recebiam pelo pagamento do serviço executado. Né? Eu me lembro que, na cultura, quando a gente ia fazer as festas, não faltava oferecimento de artistas, às vezes com preço caríssimo. Eu digo, não, nós vamos primeiro verificar se temos condição de pagar. Se tiver condição de pagar, a gente contrata. Eu não fiz nada que deixasse o município endividado que não pudesse ser pago. Então, isso aí, essa moralidade nos credencia para que, em todos os aspectos, como a gente dizia, a Prefeitura de Barbalha tinha crédito em todas as áreas que fosse atuar. Interessante. E já houve casos que a prefeitura teve que ficar com os carros parados porque os postos não estavam abastecendo, né? Meu pai do céu. Zé, entrando no outro assunto, no caso agora a cultura. Eu como artista plástico, escultor, artesão, poeta, ou seja, uma pessoa realmente dedicada à cultura, né? Eu percebo uma coisa interessante. A Secretaria de Cultura praticamente é totalmente inútil, inutilizada. Não se há trabalhos, né, relacionados a, a, a estimular, a incentivar, a promover, a resgatar e a manter a cultura do nosso município, sendo que o nosso município é um berço cultural, né? A gente tem aqui os melhores em vários sentidos, né? A gente tem os melhores poetas, tem os melhores violeiros, melhores artesãos, melhores pintores, artistas plásticos, músicos. Nós somos uma cidade abençoada, literalmente, né? Por Santo Antônio, por Deus, para ter uma quantidade tão grande assim de pessoas boas, artistas de qualidade excelente, né? Mas a gente percebe que a nossa Secretaria de Cultura ela é completamente neutra. Ela praticamente não existe. Ela não exerce nenhuma influência aqui no nosso município. E eu queria saber de você, que você fizesse um paralelo, como era a cultura no seu governo e fizesse essa relação com o que é agora, né? Automaticamente, assim que você falar, a gente já vai fazer essa comparação. Eu queria que você falasse quais eram os seus projetos dentro da cultura, enquanto gestor. Ok, muito importante essa sua pergunta, Wilton, até porque você é uma pessoa de cultura, é uma pessoa que vive a cultura não só porque é artista, mas porque defende essa categoria de pessoas que fazem a cultura no município de Barbalha. Eu acho que esse é um ponto que nós valorizamos bastante na nossa gestão. Primeiro, que nós fizemos um trabalho da cultura popular. Né? A cultura da Barbalha não era só aquela parte da cultura de elite, passou a ser a cultura popular. Nós valorizamos os grupos folclóricos, nós valorizamos aquelas pessoas que faziam cultura no município. Os secretários de cultura eram sempre pessoas do povo, né? Nós fizemos questão disso aí, e tivemos essa preocupação da valorização, por exemplo, da nossa festa, a festa do carregamento do pau da bandeira. Nós fizemos com que ela voltasse aos aspectos culturais. Você deve se recordar que em 2008, nas festas do pau da bandeira, tinha até trio elétrico, né? Que trio elétrico, faz parte da cultura baiana, né? Faz parte da Bahia, mas não
da cultura do nosso município de Barbalha. Então, nós fizemos a recuperação, nós fizemos a salvaguarda desses aspectos culturais, que isso aí fez com que, em 2015, né, antes do final da nossa gestão, nós registrássemos a festa do carregamento do pau da bandeira como patrimônio imaterial. Né? A festa do pau da bandeira está escrito nos livros das festividades nacionais. Esse livro, na época, eu não acompanhei mais, mas na época só existiam 9 festas no país inteiro escrita no livro das celebrações. E nós conseguimos fazer isso. Era um trabalho, é claro, que isso não se faz, não é só da noite para o dia. Teve o trabalho político do deputado José Nobre Guimarães, o deputado Guimarães, que atuou bastante nesse aspecto, mas nós usamos todo o material das nossas pessoas que faziam a cultura de Barbalha, e até aqueles de fora que incentivavam, como Hollenberg Cariri, que tinha filmagens e mais filmagem da festa do carregamento do pau da bandeira, com os depoimentos. Tudo isso foi levado ao IFAM, numa sessão de mais de 3 horas, onde as pessoas ficaram deslumbradas com aquilo, e nós conseguimos o registro, né, dessa festa. Um outro marco importante, além dessa valorização dos grupos, dos artistas locais, eu acho que um marco importante que nós fizemos foi a parceria com a Escola de Saberes. Né? Nós cedemos um prédio público e fizemos uma parceria com a Escola de Saberes, com a Jane, com o Hollenberg, todas aquelas pessoas preocupadas, o Josier, as pessoas preocupadas também com a cultura. Nós fizemos uma parceria e entregamos um espaço para os nossos artesãos, os nossos cordelistas, os nossos escritores, os nossos poetas populares. Nós demos um espaço para que se valorizasse a cultura popular no município de Barbalha. E tudo isso, né, tudo isso faz com que o município seja bem visto lá fora. Faz parte também da moralidade, porque você conseguia fazer todo o desenvolvimento das festividades, você fazia, e assim que terminava todas as festas, Will, a festa do carregamento do pau da bandeira, eu fazia questão de ir a Brasília, no Ministério do Turismo, levar a prestação de conta para mostrar como era que tinha sido aplicado o recurso do governo federal. Né? Isso aí é uma coisa que nos enche de satisfação e até de orgulho, né? Não querendo ser superior a ninguém, mas nós tínhamos essa preocupação de prestar conta de tudo aquilo que a gente fazia. Então, essa valorização da cultura passa por isso. A cultura precisa valorizar os seus artistas locais. A gente sabe que é bem verdade que precisa ter a festa no parque para trazer as atrações de fora. Eu também trouxe diversas atrações de fora para a juventude. Não faltou todos os artistas de renome nacional na área do forró estiveram nas festas de Santo Antônio na nossa gestão. Mas é preciso valorizar o artista local, aquele que está ali tornando viva a cultura do nosso município. Muito bem. Zé, aproveitando o gancho, você tocou no nome dos meus amigos, Rosenberg Cariri, e quero aqui deixar bem claro ao pessoal que essas pessoas que você acabou de mencionar o nome são as responsáveis por manter ainda a cultura de Barbalha viva. Me refiro ao Rosenberg Cariri, a dona Juraci Maia, a esposa dele, a Josier e a Jane, que fazem um excelente trabalho com a Escola de Saberes, da qual o amigo foi daqueles que iniciaram, né, as atividades lá. Inclusive, uma das perguntas aqui era justamente isso, falar
de haver uma parceria mais consolidada com a Escola de Saberes, no sentido de, por exemplo, levar cursos onde os fazedores de cultura fizessem, né, ministrassem o curso para aquelas pessoas que pretendem aprender. Isso geraria renda, além de lazer, de desporto e também de impulsionar, né, os fazedores de cultura, ou seja, a cultura em geral. Né? E é uma coisa que a gente passou 4 anos e, infelizmente, não vimos esse tipo de preocupação da parte do gestor atual, né? Infelizmente. Né? Mas, assim, graças a Deus que a gente teve essas pessoas que são preocupadas realmente com a cultura, com a história também, aqui da nossa cidade, né? E repetindo, né, nosso amigo Rosenberg Cariri, dona Juraci Maia, uma pessoa excelente, professor Josier e nossa amiga Jane Lima. São pessoas que a gente não tem nem o que comentar, porque realmente são fantásticas. E pegando esse gancho, Zé, outra ideia que eu já falei isso para várias pessoas, inclusive eu tenho conversado com políticos, né, e mostrado algumas ideias em relação à cultura, né, para fomentar a cultura. E uma das coisas que eu vejo com maior preocupação é que os nossos fazedores de cultura não têm incentivo, me refiro a financeiros, né, para realizar suas atividades. Há uma certa dificuldade em manter, em criar, em propagar os seus trabalhos e manter viva, né, as suas raízes. Tanto é que, não sei se você já percebeu, mas muitas pessoas ligadas à cultura já têm percebido isso, que há um afastamento da essência dos fazedores de cultura, me refiro principalmente aos penitentes, às excelências, né, que são um grupo religioso e que hoje é tratado como um grupo circense, sendo apresentado em palco, uma coisa que eu acho isso absurdo, né? Infelizmente, eu acho que estão perdendo a essência e ficando mais na estética. Eu tenho falado muito sobre isso com meus amigos que são artistas, né, que são ligados à cultura. E, infelizmente, não há um trabalho de resgate para a essência desse pessoal. A gente vê que o reizado está se perdendo com o tempo, deixando sua característica principal e focando em determinadas partes da estética da realização do, do foguete, né? Ficou uma coisa assim preocupante, porque assim, em breve a gente vai ter uma cultura que não é cultura, é só uma estética produzida para as massas, mas a essência da cultura não existe mais. E é uma coisa que a gente, os nossos gestores principalmente, que é quem tem o poder de criar, né, meios de incentivar, de estimular, de garantir, de manter e de propagar a nossa cultura, eles é quem tem a responsabilidade de fazer isso. Né? Aí, uma das ideias que eu tenho falado com o pessoal é a questão de criar escolas em tempo integral aqui na nossa cidade, né? E fazer com que a matéria extracurricular que seja aplicada em determinado horário seja justamente isso, a cultura. Ou seja, levar os capoeiristas, levar o pessoal do reizado, levar o pessoal das bandas de pife, para se fazer oficinas, criar instrumentos, fabricar instrumentos, ensinar a tocar, ensinar a dançar, ensinar a fabricar as vestimentas dele, todo esse tipo de coisa. Para quê? Para que haja uma transferência de renda, né, para aquelas pessoas que fazem a cultura e que a cultura seja mantida viva. Adicionando a isso também apresentações nas próprias escolas, né, ensinando, explicando o que seria um trabalho histórico de resgate, a essência de cada um grupo. Né? É uma questão que eu venho falando muito para as pessoas que pretendem ser candidatos aí a prefeito, né? E espero que eles tenham recebido essa informação e tenham digerido essa informação, vendo que é bom para o nosso povo. Porque o que é o povo sem sua cultura? Aí, Zé, nessa questão, ainda dentro desse tema, uma das minhas conversas com algumas pessoas daqui da cidade, e a gente criou, na verdade, 3 pessoas ao total, criou uma ideia de se construir, se criar o corredor cultural daqui de Barbalha, em Barbalha. Aproveitando a deixa da estátua de Santo Antônio, né, e focar o turismo religioso e ecológico e cultural. Aqui em Barbalha, passando do centro histórico, pelos sítios, pelos locais de cultura, né, como
lá no Semestre Epitácio, lá no Engenho Velho, passando pela fábrica de Siquilho, vendo o Alto dos Leitãos, e todo esse trabalho passando pelo Caldas, pelo Arajara Parque, e terminando, por final, aqui na Escola de Saberes, onde seria exibido, né, filmes, onde seria apresentados trabalhos artísticos, e tudo mais. É tudo que possa pensar em apresentações para o pessoal, né? No caso, os turistas. Né? A gente fala nisso, criação de um local específico onde tivesse a concentração do artesanato, onde tivesse os sítios, os celeiros, onde se produziam, né? Os equipamentos para o reisado, onde tivesse como um museu do Pau da Bandeira, que é até uma ideia falou, de trazer para cá para Barbalha, anexada à estátua de Santo Antônio. Ou seja, tudo isso envolvendo em um único projeto que seria o corredor cultural. Eu acho que é de extrema importância, já que Barbalha ela tem esse potencial tanto artístico quanto ecológico. Né? A gente vê, por exemplo, as trilhas, a gente vê as fontes, vê do Riacho do Meio, vê o Caldas, o Arajara Parque, existe todo um atrativo para se criar, para se atrair turistas, né, e gerar renda aqui dentro da cidade. Né? Eu queria que o amigo falasse sobre isso, se é possível e como colocar isso em prática. Eu acho que Fernando você foi um colocou pouco diversas ideias bastante importantes aí. Primeiro, essa questão das oficinas nas escolas, né? Há necessidade, a gente sabe que há necessidade da gente ter as crianças, né, na escola em tempo integral. O governo do estado está fazendo isso, né? É preciso que os municípios também façam a sua parte, e a gente sabe que os alunos não vão passar o dia inteiro só com o ensino didático das matérias de português e matemática, mas se ela tiver atividades esportivas, atividades culturais, com certeza os alunos vão querer estar mais tempo dentro da escola. Então, essa ideia que você está colocando é muito importante e isso tem que ser desenvolvido. O outro ponto também que eu destaco, dentre as várias ideias que você colocou aí, é essa questão do corredor cultural. Né? É preciso que a gente sabe que nós temos muita gente vindo atrás do turismo em Barbalha, seja pelas suas fontes, né? Seja pelas belezas dos seus balneários. Infelizmente, o balneário do Caldas não vem atravessando aí uma fase muito boa, né? A gente tem tido informações de que tem até não só fechou pela pandemia, mas também por outros problemas de gestão, mas essas pessoas que circulam, que geram, que trazem recursos de fora, com certeza elas estariam muito mais incentivadas se elas estivessem, houvesse esse corredor cultural, onde ela pudesse seguir, fazer determinados conhecimentos e ela ter os locais, as informações onde ela iria encontrar um reisado de qualidade. A gente aproveita para cumprimentar todas as pessoas dos grupos folclóricos, dos reisados, cumprimentar, além daqueles que nós já citamos, né, Rosenberg, a esposa, o Josier, a Jane, cumprimentar pessoas também que trabalham com cultura, o Panticola, os ex-secretários de cultura que nós tivemos aí, o Dorivan, o Citon Luna, o próprio Gugel, que também esteve com a gente na cultura, pessoas, Soares Neto, que trabalhou também na cultura, diversas pessoas que nos ajudaram, a Gorete com o trabalho nos grupos. A gente fica com receio de quando cita nomes, porque a gente acaba esquecendo outros, mas sintam todos contemplados, aquela equipe boa que fazia a ornamentação da festa de Santo Antônio, né? Nonato, Fazinha, toda a equipe que trabalhava em prol, né, da gente manter essas questões da cultura da Barbalha. Então, muito importante que se tenha essa valorização, não só para valorizar o trabalho do artesão, não só para valorizar o trabalho, aquilo que os grupos folclóricos fazem, os capoeiristas, as bandas de pífano,
os reisados, todos esses grupos, mas também para que esse turista traga recurso e deixe recurso no município de Barbalha. Eu acho que o turismo, que, como você falou, cultural, folclórico, né? O turismo religioso, o turismo ecológico, ele precisa estar organizado para que a gente faça isso. E isso também me fez lembrar, o Wilton, que nós fizemos na nossa primeira gestão a primeira feira do conhecimento de Barbalha. Essa feira nós mexemos só com os organismos da ONU, né, que vieram para o município de Barbalha, mas nós mexemos com a Confederação Nacional dos Municípios. Nós tivemos 4 municípios no Brasil que fizeram esse trabalho das cidades inteligentes, e Barbalha do Nordeste foi só Barbalha. E nós, por incrível que pareça, a única visita que o embaixador da ONU, né, o embaixador da ONU no Brasil, fez ao estado do Ceará foi ao município de Barbalha na nossa gestão. Então, nessa Feira do Conhecimento, nós discutimos, nós levantamos as potencialidades culturais, nós levantamos as potencialidades do turismo, e isso aí faz com que, estou vendo agora o nosso amigo Panticola entrando, Maninho e banda, né, que faz, alegra tanto o nosso município de Barbalha, mas essa parte de cultura, isso aí é fonte de riqueza para o nosso município. Mas é preciso destacar o trabalho, aí outro ponto que você falou, das pessoas que fazem a salvaguarda das nossas atividades culturais. As atividades culturais representam o nosso passado, o que nós fomos, isso que nós temos que transmitir para os nossos filhos, para que eles perpetuem isso dentro do nosso município. Quando a gente conseguiu registrar a festa do carregamento do pau da bandeira como patrimônio imaterial da cultura, nós só conseguimos fazer isso porque nós demonstramos que estávamos salvaguardando todos esses grupos folclóricos, todas as atividades culturais e a festa de maneiras todas. Os penitentes, eles fazem as suas penitências desde dos nossos antepassados, e essa forma que eles fazem tem que ser mantido, é a tradição. Né? Me recordo que participei na Semana Santa, a gente participava de algumas atividades que podia assistir até um determinado momento. Quando era depois de um determinado momento, eles tinham que ficar só entre eles, que era justamente aquilo que eles faziam, como os antepassados deles faziam. Então, um país, um estado, um município que não valoriza a sua cultura, o seu passado, não tem futuro, porque nós construímos o nosso presente com aquilo que nós fomos no passado, e é o que nós construiremos o nosso futuro. Então, você está de parabéns por esse trabalho, né, que você faz, que toda essa equipe, né, de pessoas que são, digamos assim, uns voluntários da cultura, que fazem por amor, por dedicação. Então, vamos abrir mais um espaço aí para uma última pergunta, que nós já estamos a 1h10, né, de live. Vamos concluir, e quem sabe mais na frente a gente possa fazer outro, né? Já hoje estamos fazendo aí, você como pré-candidato, mas na frente a gente possa fazer uma outra já como candidato, se for possível, dentro da legislação eleitoral. Bom, se Deus quiser. Zé, pegando um gancho ainda nessa tua fala, e sendo bem breve para a gente encerrar, eu quero também fazer os meus agradecimentos, né, à Panticola, e dizer que esse projeto do Corredor Cultural, na verdade, é uma junção de 3 pensamentos: o meu, o de Panticola e o de Expedito Júnior.
os três tiveram essa ideia, sabe? E a gente conversando um com o outro, isoladamente, né? A gente criou essa ideia e é uma ideia que eu acho que é fantástica e deveria realmente ser implementada aqui no município, né? De gerar renda, lazer e desporto, atrair turismo e tudo mais. E sobre essa mesma questão, em relação aos pontos, né, onde a gente tem os pontos de fazimento de cultura, temos aqui no bairro do Rosário, melhor, no Rosarinho, um rapaz chamado Rafael, conhecido como Rafael Fogado, um desenhista de primeira qualidade e que tem a sua atividade, sua oficina, onde ele ensina a crianças carentes da comunidade o ofício de desenhista. E eu acho extremamente importante esse trabalho que ele faz, porque tira as crianças daquela vida exposta às coisas ruins que a gente sabe que tem, né? Muito mais frequentemente na periferia, para os nossos jovens, e dá a elas um direcionamento no campo artístico. E muitas delas se afastam de todo movimento, né? De coisas erradas e permanecem nessa vertente artística, transformando até em bons artistas. O que eu acho muito curioso e interessante também, que essa é uma pessoa que não tem apoio nenhum do poder público. E leciona os meninos num espaço aberto, sem teto, ainda sem piso no chão. Uma coisa triste, infelizmente. E ele só mantém através de ajudas dos amigos, né? Que é o meu caso, o caso de várias outras pessoas que se unem, se reúnem e faz com que dê sustentabilidade a esse projeto dele, né? E ele possa lecionar essa questão artística para os meninos. Mas finalizando e falando, já que a gente está falando dos meninos, eu queria perguntar a você, a nossa juventude, nossas crianças. Eu não sei se você tem conhecido, aliás, porque você é um dos nossos colaboradores, dos projetos que a gente, nosso grupo Amigos do Alto, realiza aqui na nossa comunidade Alto da Alegria, onde temos uma série de projetos, como o Cinema da Alegria, como o Natal das Crianças, o Carnaval das Crianças, o Dia das Crianças que a gente faz, ou seja, várias atividades no decorrer do ano. E a gente trabalha essa questão, né? Oferecer aos jovens um tipo de dignificação da vida das crianças, né? Dando oportunidade a elas de conhecer a arte, de se divertir, de descontrair, de aprender. Nosso intuito é esse. E eu queria saber de você, o que você propunha para os próximos gestores, na verdade, né? Uma coisa sólida em relação às nossas crianças e aos nossos jovens. O que fazer por eles para melhorar suas vidas? Ok, eu acho que essa questão primeiro pelas crianças, eu acho que é um importante, e aí eu destaco o trabalho da nossa primeira-dama Onélia Santana, né, a esposa do Camilo, que ela tem feito um trabalho muito importante com as crianças no estado do Ceará, criando espaços como brinquedotecas, brinquedopraças, para que as crianças tenham um local para se divertir, porque o papel da criança é justamente brincar, estudar, se divertir, né? Não é o trabalho deve ficar já para o jovem numa idade mais avançada. Então, a criança tem que ter uma infância feliz. Esse é um ponto importante, eu acho que todo gestor deveria se preocupar com isso, incentivar essas parcerias, porque o governo do Estado tem se disponibilizado muito a investir nessa área e o trabalho que você vem fazendo aí no Alto da Alegria, né? Porque a partir do momento que você coloca essas crianças para brincar, para se divertir, para ter conhecimento com a arte, e aí você desperta, porque essa questão da arte está dentro de cada um de nós. Todos nós temos alguma vocação. Então, quando você começa a mostrar oficinas, você começa a despertar essa, essa vocação de cada um. Então, a gente parabeniza esse seu trabalho de real importância que você faz aí, não só no Alto, o trabalho que o Rafael faz também lá no Alto do Rosário, no Rosarinho. Isso aí é de muita importância para as crianças. Este que é um ponto importante. Para o jovem, numa idade mais avançada, eu acho que já entra no aspecto de se
de estudar cada vez mais, e aí o governador Camilo tem dado verdadeiro show na educação, né, colocando o nosso estado em destaque a nível nacional, mas também na questão profissionalizante, com capacitações, com cursos. Nós mesmos, quando na nossa gestão, né, nós nos preocupamos e tivemos o apoio do governo federal para diversos cursos, para o jovem campo, para o jovem urbano, para que a gente capacitasse os nossos jovens. Né? O governador Camilo aí, na parte do esporte, com as areninhas para que as crianças, os jovens, pratiquem esporte. Isso aí é de uma importância muito grande, porque a gente sabe que o nosso jovem só precisa de oportunidade. Oportunidade. Ele tendo oportunidade, ele tem capacidade de deslanche. Agora, nós temos que tomar o cuidado para que o nosso jovem não caia no desânimo, no descrédito. Porque se ele começar a ver a situação que está hoje o país, né, que não valoriza a questão da geração de emprego, não valoriza as capacitações, o que é que a gente vê? A gente vê muitas vezes o jovem desencantado. Ele fica se perguntando, será que vale a pena estudar? Né? Será que eu vou ter um futuro melhor? E a gente sabe que existem muitas coisas, muitas facilidades que o mundo oferece, que se a gente não estiver atento, a gente acaba perdendo os nossos jovens. Então, esse trabalho que você faz desde a infância, cada gestor deveria abraçar isso, numa importância fundamental, e a gente parabeniza esse seu trabalho. E, de uma maneira geral, tudo aquilo que você tem feito aí no Alto da Alegria e em outros bairros aí no município de Barbalha. Então, vamos concluir a nossa live, né? Eu vou fazer aqui os meus agradecimentos a você, agradecer as pessoas que participaram, entraram várias pessoas, eu acho que levamos muito tempo, então muita gente entrou e saiu, mas a gente teve uma frequência muito boa, né? E dizer que foi uma satisfação, né? Estar aqui com você, expondo, mostrando, porque eu acho que é importante. A gente hoje fica feliz porque sabe que as pessoas estão vendo o quanto de importância nós tivemos para o município de Barbalha na realização de obra. Estou vendo aí o nosso amigo Bosco, que está entrando aí também na live, né? Quando a gente fez um trabalho, né, de valorização ali do balneário do Caldas, agora o governador valorizando, além de fazer toda aquela valorização da rua principal, a praça que nós fizemos no Caldas, o teleférico de uma importância grande, né? Quando passar esse isolamento, essa pandemia, o que vai ter de gente indo ao Caldas, não só pelo balneário, vai pelo balneário e pelo teleférico, para olhar de cima da chapada, contemplar como é belo o nosso Cariri, como é belo a nossa Barbalha. Então, agradecer essa oportunidade que você me deu e vamos estar sempre à disposição, né? Sempre que precisar e a gente puder tratar de outros assuntos também específicos, nós estamos à sua disposição e à disposição dos nossos companheiros de Barbalha. Um forte abraço aí, Wilton. E passo agora para você para o encerramento e as suas considerações finais. Então, eu só tenho também a agradecer a oportunidade de falar com você e agradecer por todas as realizações que você fez aqui na nossa cidade de Barbalha, né, bem como os melhoramentos, as obras que a gente teve aqui no Alto da Alegria. Para nós é um prazer e, se Deus quiser, mais à frente a gente vai estar em outro live, né, já falando como pré-candidatos. Aliás, como candidatos, né? Muito boa noite, muito obrigado. Pois é, você Um vai abraço estar, para meu amigo. você, se Deus quiser, vai estar falando já como candidato a vereador do município de Barbalha. Um forte abraço, Wilton. Valeu, Zé. Até mais. Até mais.